Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha. Tudo bem com vocês? Shella por aqui. E aí, preparados para a aula de hoje? Então, pegue suas coisas e bora pro vídeo. Olá, minha turminha querida, tudo bem com vocês? Como estão as coisas por aí? Beleza? Espero que estejam todos bem em casa e em breve estaremos de volta com as nossas aulas presenciais no Colégio Máximo, né? Enquanto isso, vamos aqui nas nossas aulas virtuais, nossas aulas remotas, tudo bem? Turminha, então vamos lá, hoje nós vamos dar início ao nosso novo conteúdo, vamos trabalhar aqui o módulo 5, tudo bem? Da apostila, onde nós vamos trabalhar o iluminismo, o conhecimento e limites ao poder. Em primeiro lugar, né, quando vocês ouvem, né, a palavra iluminismo, o que vem à mente? Né? Qual é a principal palavra que vem à mente? Iluminar, né? Iluminação, luz, tá? Óbvio, esqueçam, tá? Eu sei que muita gente aí deve ter pensado Illuminati, né? Toda aquela teoria conspiratória a respeito daquele grupo que quer dominar o mundo, ou que domina o mundo, né? Mas esqueçam, não confundam, pelo amor de Deus, iluminismo com Illuminati, tudo bem? O iluminismo, então, ele vem dessa ideia de iluminar, de trazer a luz, tudo bem? E agora eu pergunto para vocês, por que, né, que este movimento, né, se denomina, né, como iluminismo, os filósofos, as pessoas que participam deste movimento se denominam como iluministas, né? Vamos voltar um pouquinho antes, tá? Do que nós estamos nesse contexto que nós já estamos estudando, tudo bem? Vamos pegar o período da Idade Média, né? Seja alta ou baixa Idade Média, vocês se lembram, né? Em nossas aulas nós conversamos, abordamos muito isso, que a Igreja Católica, ela tinha o controle cultural, tá? Não significa que não havia produção cultural, não significa que não havia produção artística, não significa que não havia produção de conhecimento. Sim, havia, porém era tudo voltado para um viés, né? Para uma ideia voltada para a Igreja Católica, tudo bem? Voltada ao pensamento cristão, tá? A partir da Baixa Idade Média, né? Nós estudamos isso já no começo deste ano, nós começamos a ver que as cidades começam a se revitalizar, né? Até então, na Alta Idade Média, nós tínhamos uma característica totalmente rural da economia, então você já começa a ter novamente um desenvolvimento do comércio, tudo bem? As cidades voltam a ter vida, as cidades voltam, né, a ter movimento, voltam a crescer as feiras nas cidades, né? O comércio entre Ocidente e Oriente, principalmente através das cruzadas. É muito interessante a gente fazer essa análise. Surge uma nova classe social, a burguesia, né? A burguesia surge nesse contexto aí de desenvolvimento do comércio, né? A volta, o restabelecimento das cidades, então isso é muito importante, né? Tem também o quê? O fim do poder dos senhores feudais e a centralização do poder nas mãos do rei. Então a gente começa a perceber, né? Tudo isso nós vimos nas nossas aulas, né? Nos módulos anteriores, nós começamos a perceber que a sociedade muda, o pensamento muda, e aquela estrutura de pensamento, aquela forma de se organizar a sociedade, né, e principalmente, né, a forma de se organizar o poder centralizado nas mãos do rei é uma forma de poder que começa a não dar muito mais certo, né? Porque existem outros agentes, outros grupos que querem participar da vida política, que querem participar da vida econômica, né? E o sistema absolutista impede, né, que estes outros grupos estejam articulados ao poder, articulados à economia, né? E vão começar a surgir os questionamentos, né? Alguns grupos, né, vão começar a surgir, intelectuais, filósofos, matemáticos, vão começar a questionar, tudo bem? Vão começar a questionar a situação em si.
Mas por que que um determinado grupo, no caso os nobres, tem direito? Por que que o rei, né, o poder está concentrado nas mãos dele? E as outras pessoas, os outros grupos? Então a gente começa a perceber que começa a acontecer uma movimentação de pessoas questionando a situação, né? Lembrem que eu falei para vocês em sala de aula que aquela mesma burguesia que vai se aliar ao rei, aquela mesma burguesia que está atrelada ao poder do rei, que naquele momento era interessante para ela por conta do desenvolvimento comercial, essa mesma burguesia lá na frente, né, estará apoiando, né, os filósofos iluministas. Lembrando que os filósofos iluministas, eles não lideram revoluções, tudo bem? Eles apenas começam a propor uma nova forma de organizar a sociedade, e aí sim os burgueses, né, vão pegar carona no pensamento iluminista, no pensamento principalmente, né, na ideia de igualdade, liberdade, fraternidade. Liberdade, igualdade, fraternidade. Lembrem destes 3 pilares que nós vamos ver lá na frente na Revolução Francesa, porque a Revolução Francesa ela vai beber na fonte do iluminismo, tudo bem? Será um dos pilares, tudo bem? Então, a Revolução Francesa, o movimento iluminista. Não tem como você dissociar, não tem como você separar a Revolução Francesa e o iluminismo. Os dois se casam, os dois ali estão, né, juntos nesse contexto. Então vamos partir desse princípio, tudo bem? Eu quero que vocês façam a leitura do texto, tá? Eu vou mandar para vocês por escrito, tudo certinho, e que vocês comecem a entender como que o mundo está mudando, como que as coisas estão, né, caminhando para mudanças, e aquela estrutura não serve mais. Aquela estrutura, principalmente estrutura política e econômica. Qual que é a estrutura política, pessoal? Absolutismo. Qual é a estrutura econômica? O mercantilismo, né? Estes 2 pilares já não suportam mais as mudanças que estão acontecendo na Europa, tá? São muitas as mudanças que estão acontecendo na Europa, então, obviamente, né, começam a surgir pensadores, e aí serão estes que ficaram conhecidos como filósofos iluministas, este movimento iluminista, tá? O iluminismo, que a gente vai estudar, tudo bem? Então, nas próximas aulas a gente vai se aprofundar um pouco mais, falar quais foram os principais filósofos desse contexto, quais são as principais ideias e principalmente qual a contribuição destes filósofos, dessa forma de pensar, de toda essa estrutura nos dias atuais, né? Por isso que é importante a gente estudar principalmente esse período da história, lógico, a história como um todo, mas principalmente esse período porque tem muita influência agora na nossa política, tudo bem? Na nossa forma de organizar a sociedade, tudo bem? Então, galerinha, até a próxima. A gente se vê. Um abraço, professor Shella. Até a próxima aula.